Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos entrando aqui no Tarja Rosa para essa live que vai falar da saúde mental na adolescência, saúde mental da garota adolescente, e eu estou esperando a minha super convidada da noite, doutora Alexandrina Meleiro. Vamos ver se doutora Alexandrina já entrou por aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí a gente já chama a doutora Alexandrina. Pá, 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 pá. Ainda não estou vendo doutora Alexandrina, mas já vamos tentar. Doutora Alexandrina deve estar entrando daqui a pouquinho. Bom, pessoal, enquanto a doutora Alexandrina não entra, eu queria desejar para todo mundo uma boa noite e contar para vocês que o Falar Pode Mudar Tudo está promovendo 3 lives hoje, né? Falando sobre saúde mental da mulher em 3 fases da vida: adolescência, maternidade e na menopausa. E nessa live aqui, com a doutora Alexandrina, a gente vai falar da saúde mental das garotas, né? Na adolescência. Então vamos só aguardar mais um minutinho a entrada da doutora Alexandrina e a gente já chama e já começa. Olha, aqui tô vendo que tá Tati Silvestre, Yasmin, Paulinha, a Paula Sotile, Bru Tavares, Diego Jack, Janaína, Ana Teresa, Rafael, que me ajudou aqui as configurações para a gente poder fazer essa live hoje. Estamos então aguardando a doutora Alexandrina, que vai entrar pelo Falar Pode Mudar Tudo. Olha ali, certo, vamos ver. Tananana. Olha, falar pode mudar tudo. Entrou. Estou esperando a doutora Alexandrina. Aí! Oi! Boa noite, doutora Alexandrina. Boa noite, doutor Jairo. Tudo bem? Tudo bom? Muito bom falar com você por aqui pelo Instagram, Alexandrina. Pois, pois é, que maravilha. Nesse tempo de pandemia, tudo é possível, né? Tudo é possível. Alexandrina, queria contar aqui para o pessoal que está assistindo tudo, né? Que está assistindo a gente, que o Falar Pode Mudar Tudo, né? O movimento Falar Pode Mudar Tudo está promovendo hoje 3 lives falando sobre saúde mental da mulher. Promoveu já 2 hoje, né? Uma sobre saúde mental da mulher na maternidade, saúde mental da mulher na menopausa, em fases distintas da vida da mulher, e a gente vai falar aqui, eu e a doutora Alexandrina, sobre saúde mental da mulher na adolescência. Né? Doutora Que é a Alexandrina. fase mais gostosa, né? Que Eu é a acho. fase mais gostosa. Também acho, Alexandrina, muito legal. Bom, para quem não conhece, a Alexandrina Meleiro é psiquiatra, doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Tenho certeza que muitos de vocês já viram a doutora Alexandrina em outras lives, né, do Falar Pode Mudar Tudo. E eu pessoalmente conheço a Alexandrina. Posso contar, Alexandrina, há quantos anos? Aí depende de você, né? A Alexandrina me deu aula quando eu ainda estava na faculdade de medicina. Depois eu reencontrei a Alexandrina no Instituto de Psiquiatria da USP. Então, basicamente, a gente se conhece há aproximadamente 30 anos, pessoal. Ontem. E sempre é muito legal estar com a Alexandrina aqui. Alexandrina, muito bem-vinda, muito boa noite. E para quem não me conhece, eu sou médico psiquiatra também. Eu tenho uma parceria com o Tarja Rosa, né, que é essa plataforma digital que fala de saúde, sexualidade, comportamento da adolescente. A gente tem uma parceria já de alguns anos com o Tarja Rosa. E a gente juntou, então, um pouco a experiência do Tarja Rosa com a experiência do Falar Pode Mudar Tudo para fazer esse papo nesta noite. Alexandrina, tem uma galera aqui, tem uma turma acompanhando a gente, né? Que acho que estão podendo ver nós nesse momento. Sem delongas, Alexandrina, começar a perguntar para você o seguinte: por que você acha que a adolescência é um momento tão relevante para a saúde mental da mulher?
Veja bem assim, porque é o momento onde nós vamos traçar a diretriz da vida. Nós temos infância, onde somos preparados, mas é na adolescência, e aí tem adolescência, aí o início dela, a parte intermediária e a adolescência tardia, é nessas 3 fases que nós vamos dar direção para a vida. E aí é para a vida afetiva, é para a vida profissional, é para a vida intelectual, é tudo vai ser direcionado a partir dessa flecha que nós lançamos na nossa adolescência. Por isso que eu digo que é a parte mais gostosa, mais saudável. Claro que pode ter contratempos, mas nós estamos aqui para falar de saúde, né? Falando, com certeza, uma passagem pela adolescência e marcar como a mim, que eu lembro como a época mais gostosa da minha vida, né? Não que agora não esteja bem, continua bem, mas o mais gostoso, sem dúvida, quando se é jovem. Alexandrina, você consegue definir um pouquinho para a gente o que hoje é considerado adolescência, né? É um conceito expandido, é uma fase que está um pouco mais prolongada, e aproveitar essa pergunta mais conceitual aqui para te perguntar o seguinte: as mudanças hormonais que a gente sabe que acontecem na adolescência, meninos e meninas, né? Tem um impacto nessa questão da saúde mental? E isso pode deixar as meninas mais suscetíveis a dificuldades, a problemas, a transtornos? Como que é isso? Isso que você coloca é muito importante. Há anos atrás, falava-se muito na infância, na vida adulta e no idoso. Não existia adolescência. Nós saímos da infância e entramos na vida adulta. É tão importante a adolescência, que ela teve que ser criada. Passou-se a ter a ebiatria, que é o médico que estuda os adolescentes. E assim, todas as outras especialidades, embora muito já se dava no campo da ginecologia e o pediatra que acompanhava o adolescente por mais tempo. Dos 9 aos 10 anos, nós começamos a ter transformações físicas e hormonais. E isso pode ser mais precoce, uma puberdade mais precoce, ou pode ser mais tardia. Vai depender de muitos estímulos de genética. Tudo isso, se for bem elaborado pela pessoa, pelo adolescente, seja menino, menina, seja aí a família, o contexto, a cultura, a escola, tudo isso vai ter um desenvolvimento importante. E é justamente na adolescência que adquire importância, quando nós, psiquiatra, eu e você, pensamos, é onde tem a poda neural. Não é que se perde neurônio, felizmente não, mas as sinapses que não foram utilizadas, elas são perdidas. Por isso que nós temos tanto cuidado com os adolescentes, conforme as substâncias, hábitos que eles adquirem, para que não haja uma perda maior do que aquela que, vamos dizer, biologicamente é esperado, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista físico. Isso é importante. Por que tantas doenças aparecem justamente na adolescência? Porque por essas transformações, os hormônios começam a serem produzidos. Consequentemente, eles vão proporcionar mudanças corporais, mudança da voz, mudança de alguns aspectos. Tudo isso vai fazer com que aquele ser que era a criança, passando pela adolescência inicial, comece a ter desenvolvimento. Ah, mas é tudo igual. Não é. Se nós olharmos, tem características diferentes. E essa pandemia veio revelar muito isso. Que a gente parece que é tudo adolescente igual. E nós viemos ter aí as mesclas diferentes de um adolescente do outro, nesta fase, naquela fase, e todas as consequências e desdobramentos que a pandemia está nos trazendo. Olhando para você, eu diria assim, um jovem adolescente, ou um adulto já não tão jovem. O que a gente olha para uma pessoa e vê? O adolescência, ele irradia luz, ela irradia energia, expectativa, esperança. E algumas vezes a gente sabe que não é isso que está no adolescente. Por exemplo, este ano tivemos um tema ultra importante na redação do Enem. A saúde mental
dos adolescentes, que foi tema importante da... Por quê? Nunca se falou tanto em saúde mental, consequentemente doença mental, e aí o estigma, que foi o que o Enem quis abordar. Por quê? Se eu precisar de ajuda, eu falo com o doutor Jairo ou não? Acho que é melhor não falar. Ele vai achar que eu não estou boa. Ele vai achar isso. Ah, mas e se eu perguntar como anônimo, será que ele me responde ou não responde? E aí, os questionamentos são muitos. Mas se os questionamentos são muitos, eu digo que igualmente as respostas também têm que ser muitas. E nós estamos aqui para tentar ver o que nós podemos ajudar nesse povo que escolheu esse horário maravilhoso, 22 horas para ter uma live para quê? Para adolescente. Porque é o horário que eles têm livre para estarem fazendo aquilo que eles querem sem ter cobrança dos adultos. Não é, Jair? Pois é. Não, a Alexandrina falou umas coisas super importantes, né? Tem essas mudanças hormonais, tem toda essa reestruturação neuronal, né? Essa montagem, né? Essa coisa dinâmica, né? De estar tudo se organizando na cabeça dos adolescentes, no cérebro dos adolescentes, né? Tem as questões emocionais também, que são super importantes, que a Alexandrina citou, né? Aquilo que para quem tem um pouquinho mais de experiência, né, é muito mais fácil de resolver, para o adolescente pode virar uma grande questão, né, Alexandrina? Então, por exemplo, a gente recebe muitas dúvidas no Tarja Rosa, por exemplo, de meninas que têm umas questões assim que para quem é adulto, para quem já viveu mais na vida, pode parecer uma questão tola, uma questão superficial, uma questão muito fácil de ser resolvida, mas para o adolescente que ainda tem pouca experiência, pouco espaço vivencial. Por exemplo, com álcool, com outras substâncias, antes dos 18 anos de idade, ainda na adolescência, né? Tentar evitar traumas, né? Para que isso não, de alguma forma, não impacte, né? A saúde emocional desse jovem, né? A gente sabe que esses traumas podem ser carregados para a vida inteira, romper barreiras, né? Para que ele possa acessar esse estudo foi publicado semana passada no JAMA Psychiatry, né, o jornal da Sociedade Médica Americana, né, da Sociedade Médica Americana, mas a parte da psiquiatria. Foi um estudo prospectivo feito na Suécia durante quase 30 anos, Alexandrina. Eles começaram em 82 e eles analisaram crianças e adolescentes de 82 até 96, 1,5 bilhão de pessoas, né? E aí eles acharam, nesse pool, né, 2,5% de diagnósticos de depressão, dos 5 aos 19 anos, e foram acompanhando pessoas. Teu áudio está sumindo um pouco. Jairo, teu áudio... Não, ninguém está ouvindo. Eu estava interrompendo o seu tom. Agora está melhor. Fala um pouquinho. Tá? Você estava falando do estudo na Suécia, que estudou... Ainda tem som. Mas você estava falando do estudo da Suécia que mostrou o percentual de depressão numa população jovem.
Ainda está interrompido ainda. Não está legal. Pera, deixa eu só ver se eu consigo tirar esse som aqui. Só um segundinho. Bom, enquanto ele arruma o som, a gente está falando o que ele estava comentando. Esse estudo é muito importante, que mostra numa população muito precoce já a incidência de quadros depressivos, por volta de 2,4%, já com depressão. E na evolução disso, muitos desses adolescentes passaram a ter depressão. Voltou o áudio? Eu estou ouvindo bem. Está me ouvindo agora? Agora tô. Ficou bem. Então tá bom. Pode continuar o que você estava falando. Eu tirei os fones, que acho que os fones estavam com um probleminha. Não, então, esse estudo sueco, muito interessante, acompanhou 1,5 milhão de jovens, né, dos 5 aos 19 anos, e depois fez um acompanhamento deles na vida adulta, comparando os que tinham tido um episódio de depressão com os que não tinham tido. E aí, a surpresa foi que eles selecionaram 69 problemas ou questões de saúde e em 66 desses 69, em 66, o resultado daquelas crianças que Está interrompendo o som, Jairo. Está interrompendo o som. Espera só um pouquinho, deixa eu ver só. Alexandrina, me ouve? Agora, muito bem. Não caia disso, fique assim. Que estranho. A gente está em vias de ter um ciclone extratropical aqui em Florianópolis, então acho que é isso. A internet está oscilando. Pode ser. Tá, agora está melhor, Alexandrina? Agora está melhor. Tá. Então tá bom. Então, assim, mas tudo isso só para contar assim, que realmente assim, quando a gente tem um problema de saúde mental na infância, na adolescência, isso pode repercutir na saúde do indivíduo pela vida toda, né, Alexandrina? Inclusive trazendo aí problemas diversos de saúde física e saúde emocional. E aí, eu queria aproveitar essa história, Alexandrina, para te perguntar o seguinte. Esse estudo acompanhou jovens ali antes dos anos 2000, né, de 82 até 96. A gente sabe que nessa última década, né, agora de 2010 para 2020, a gente já vinha enfrentando um boom, né, de questões de saúde mental nos mais jovens. Por que você acha que isso vinha acontecendo, Alexandrina? E você acha que a pandemia piorou ainda mais esse cenário? Ainda não podemos afirmar que piorou, mas vamos olhar o antes. O que vinha acontecendo nessa última década com um grupo de adolescentes, nós estávamos vendo assim que estava sendo bastante pesado para os adolescentes. Como eu disse, todas as mudanças acontecem no início da adolescência. O que eu falei, a poda neural, isso é para menino, menina, para o cérebro de todo adolescente. E nesse momento, tudo que ela teve como criança de estresse, que teve como acontecimento o uso precoce de álcool, drogas, cigarro, todas as coisas, né, acabam contribuindo. E isso vinha vindo já há muito tempo. Nós estamos numa sociedade, se a gente pensar na geração arroba, na geração Z, milênio, que vem muito de pais de lar desfeito. Então, não tem uma estrutura, vive com um pai separado da mãe, aí tem a madrasto, padrasto, tem tudo isso, foi complicando e vem vindo, acentuando. Fora a exigência, né, que se tem em cima desses adolescentes, um perfeccionismo, é escola, é isto, é aquilo, que sempre existiu. Eu vou dizer que na minha adolescência também tinha expectativas, mas não na mesma proporção que agora. E como a gente estava falando, alguns estressores, um que aumentou exacerbadamente nesta última década foi o bullying. Porque assim, eu passava na tua frente, eu dizia 4 olhos. Você podia rir de mim e dizer, você também 4 olhos, né? Agora que nós estamos velhos, porque eu não nasci com 4 olhos. Mas assim, ficava ali.
Hoje, com a rede social, não fica só no meu bairro, ou só na minha rua, ou só no meu prédio. Isso se espalha. A viralização de algum acontecimento, e aí a gente vai percebendo que os adolescentes vão ficando com baixa estima. Tanto que muitos aplicativos da rede social deixou de ter quantas curtidas, quantos likes, porque isso estava traumatizando principalmente os adolescentes. Eu postava uma coisa, não tinha like, o Jairo não me deu like, eu ficava triste, acabava meu dia. Eu fiz uma coisa, aconteceu outra. Tudo isso foi enganchando na cabeça dos adolescentes de modo negativo, mostrando, principalmente na rede social, uma vida falsa. Fulano está viajando, o Jairo agora, ele teve que esnobar, dizendo que está em Florianópolis, enquanto eu estou em São Paulo, após um expediente de consultório, e aí fazia live. Ele está lá, sossegado, na areia, na praia. Mal sabemos se teve alguma intercorrência ou não, mas a gente supõe que você tomou sol, água de coco, uma sequência de camarão, tudo a gente supõe, porque você postou na sua rede. Brincadeira que você não pôs, eu estou fazendo uma suposição. Então, passou-se a viver uma realidade virtual que, na verdade, hoje o termo é fake, que era falsa. Isso já vem nessa década toda alimentando um ideal que foge ao real. Como é que a cabeça dos nossos jovens, e eu me preocupo muito com os jovens, porque eles vão ser os adultos de amanhã e que vai chegar uma hora que a conta vem. E a conta estava vindo alta. Há mais de 40 anos, eu lido, você sabe disso, e muitas pessoas que nos assistem sabem também, que eu lido com a questão de suicídio. Nunca, nesta última década, eu vi tanto acontecimento com a população jovem, com os adolescentes. E gritante, grandes colégios aqui em São Paulo, mas em outros estados também, grandes capitais, tiveram que se remodelar, porque aquela disputa por vestibular que o adolescente enfrentava passou a ser letal, o que não é interessante. Ah, mas é porque eles não estudam? Não, sempre estudaram, só que o nível de exigência, o funil foi estreitando. Se na minha época assim, hoje a coisa foi ficando mais estreita. E isso vem judiando cada vez mais do adolescente, que nem sempre está tão pronto quanto se exige dele. E aí a gente vem, quando eu digo que são vários adolescentes, tem o adolescente mais introvertido, mais tímido, mais quieto, que tem fobia social, tem o adolescente que gosta de aparecer, que gosta de fazer selfie, seja masculino, feminino, tudo foi modificando. Dizer assim, para mim tá na aula. A pergunta no chat e passa aí a se comunicar. Ao contrário de outros que precisavam aí aparecer, acaba ficando quieto e não assistindo. Então, nós tivemos uma mudança com essa pandemia. Muitos já estavam acostumados com a aula online, mas muitos tiveram que se adaptar. Mas o que mais eu sinto que eles relatam é o contato, é a presença um do outro. Por mais que eles ficassem na rede social horas e horas, e aqui eu quero chamar atenção, porque eu acredito que deva ter pais também nos ouvindo, não só os adolescentes, mas os próprios adolescentes nos ouvindo, que fala assim, mesmo antes da pandemia, na verdade é antes da pandemia, se falava na geração quarto. O que é a geração quarto? É o adolescente que está no quarto. E o pai e a mãe estão sossegados, porque cadê o seu filho? Ah, está lá no quarto. Cadê sua filha? Está lá no quarto. Ah, está no celular, está na internet, está no computador, está no iPad, estava em alguma coisa. Só que nós vamos olhar para a geração quarto, ela está deprimida, ela está com baixa estima, ela se alimenta mal, ela está tendo pensamentos não próprios para a idade dela e começa aí a desenvolver um quadro depressivo e de ação suicida.
Então, nós temos que alertar para os próprios adolescentes, mas para pai, para mãe, para os professores, que a geração quarto precisa ser olhada. Com a pandemia, essa geração ficou perdida, porque ela passou a ser mais, vamos dizer, mais observada pelo pai e pela mãe, que ficar em casa ao invés de trabalhar. E aí, foi um aperto para os adolescentes. Meu pai e minha mãe não saem do meu pé, porque antes eles estavam fechados no quarto. Então, é importante nós olharmos, observarmos e ver assim, como é que está o adolescente que eu tenho em casa? Se eu sou adolescente, como é que eu estou? O que isso está sendo falado? O que serve, de fato, para eu aplicar na minha vida para mudar para melhor? E o que não está legal, o que eu posso modificar? Onde eu tenho que buscar ajuda? O Instagram do Falar Muda Tudo foi idealizado justamente isso, para dar um espaço para a pessoa que está com algum tipo de sofrimento, de dor, uma dor emocional, uma dor mental, que possa se expressar, falar e pedir ajuda. Olha, eu não estou legal, eu preciso falar com você, eu preciso falar com alguém. E as pessoas aprenderem a ouvir. Está todo mundo atrás da tela, mas será que eu ouço? Se alguém vier me perguntar, não, deixa acabar, que eu estou acabando de ver esse vídeo no YouTube. Não, eu estou acabando de ver essa reportagem. Ninguém mais tem tempo. Está todo mundo atrás de uma tela. E nós temos que ficar no olho a olho, conversa a conversa. Há momentos que nós temos que desligar todos os aparelhos e olhar para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso pai, para o nosso amigo na escola, para a nossa amiguinha na escola, para todo mundo. Muitos utilizam até a própria rede social para desabafar. Eu ouço no meu consultório, às vezes, uma adolescente falando assim, não, eu fico falando com as minhas colegas pelo Twitter, a gente passa mensagem, elas dizem isso, aquilo, passa a ser quase que um grupo de autoajudas que elas se fazem ali no Twitter, que se fazem em alguns meios de comunicações, que é importante. Mas o que é que está processando ali que nenhum adulto acaba tendo acesso? Né? Isso que a Alexandrina está falando, eu acho que é super importante, né? Para quem está acompanhando a gente, quem está vendo a gente, assim, a gente vinha realmente de uma década complicada em termos de saúde mental do adolescente. E eu acho que a menina ainda mais vulnerável do que o menino, né? Inclusive, esse estudo sueco já identificava isso, né? Dos casos de depressão que eles localizaram ali nas crianças e nos adolescentes, 2/3 eram em meninas contra 1/3 em menino, né? Então, a gente tem questões de saúde mental que são mais frequentes na mulher e na adolescência não é diferente, né? E isso tudo que a Alexandrina coloca, né? De uma maneira acaba sendo amplificado pela questão das redes sociais. Tudo ganha uma dimensão muito maior, né? Então, ser rejeitado, as questões de autoestima, o cyberbullying, as rejeições, as múltiplas rejeições seriadas, os cancelamentos, tudo isso vinha fazendo muito mal para a saúde mental dos jovens. Com a pandemia, o relato de boa parte de nossos colegas psicólogos e psiquiatras é que esse adolescente está num sofrimento psíquico maior, né? Tá sofrendo mais, né? Então essa mudança de rotina, isso que a Alexandrina falou tão bem, né? Meu quarto, meu mundo, né? Mas agora meu quarto é meu mundo, mas tem minha mãe, meu pai, o cachorro, o periquito, o papagaio o dia inteiro junto comigo. Eu deixei de mudar de cenário, né? Eu não saio mais de casa e volto, né? Eu fico em casa o tempo todo, ou boa parte do dia. Essa geração que é dita geração digital, percebeu, né, Alexandrina, que morre de vontade de ver o outro, de abraçar o outro, de tocar o outro. Eu acho que as meninas são ainda mais afetuosas e precisam mais de contato físico ainda do que os meninos, né? Os meninos, aquela coisa por causa do machismo, né? De ficar dando soquinho, disso, daquilo, né? Mas eles não se abraçam, eles não estão juntos, um não deita no colo do outro. Com o menino isso é muito importante, né? Essa ligação, essa proximidade, esse afeto, esse estar junto o tempo inteiro é muito importante para elas. E eu acho que elas sentiram uma tremenda falta, né, disso, né? E aí a gente passa por um momento em que teve essa ameaça de volta
né, as escolas, quer dizer, parte das escolas está recebendo os alunos, mas num esquema muito diferente daquilo que elas gostariam. Com a piora do cenário da pandemia no Brasil, a gente tem um pé no freio, né? Muitas escolas estão revendo essa volta, muita gente está tentando migrar para o sistema online de novo, ou para o sistema misto, quer dizer, aquela expectativa. Expectativa é uma coisa engraçada, né? É muito importante a gente ter, mas quando a gente tem muita expectativa, a decepção e a frustração também podem ser maiores, né? E esses adolescentes queriam muito voltar para a escola, queriam muito estar ali com os amigos e com as amigas, e aí, pá, não consegue, né? E aí tem esse medo, essas incertezas, essa questão toda, né? Aí eu queria perguntar para você, Alexandrina, já para a gente dar uma amarradinha aqui no final dessa live, o que você pensa em termos de volta? Assim? O que a gente pode falar para esse adolescente? Além disso que você falou que é tão importante, né? Fala o que você está sentindo, né? Coloca para fora, tenta conversar com os amigos, com familiares. Se não estiver conseguindo, procura ajuda. Falar pode, de fato, mudar tudo, né? Mas, além disso, o que você pensa, o que você imagina, o que você acha importante da gente falar com os adolescentes e com os pais dos adolescentes nesse momento de suspensão, de novo, de grandes projetos, né? Em função do que está acontecendo na pandemia? Então, veja bem, isso tudo gera, tanto para os pais, professores e para os adolescentes, muita insegurança. Voltamos a ter, de novo, o clima de medo, de incerteza, de insegurança. E o que os jovens queriam? Sair, ver os amigos. Só que, assim, é um terço da turma num dia, o outro terço no outro. Quer dizer, assim, eu não encontro o Jairo, porque eu estava paquerando, era o doutor Jairo. Como é que eu não vou, justamente no dia que eu não vou ver meu amor, né? Então, assim, não parece, eu estou brincando, né? Mas isso é pesado. Às vezes eu vou justamente no dia que eu tenho os alunos que não, os colegas que eu não cruzo, que eu não fazia grupo, que tem uma rivalidade, e tudo isso, assim, com aquelas coisas, depois de um ano, todo mundo mudou. Como é que eu fiquei nessa pandemia? Eu aumentei peso ou eu diminuí peso? Eu fiquei mais cabeludo, menos cabeludo? Nasceu barba em mim ou não? A menina já começou a ter alterações do seu perfil, começou a brotar o seiozinho ou não? Não brotou? Ela está com contorno, não está? Quer dizer, são tantas mudanças. Um ano depois, como é que eu me apresento diante do Dr. Jairo? Como é que ele vai me aceitar? E aí vem as inseguranças, as incertezas. Tô bonita, não tô bonita? Como é que tá, como não tá? E tudo isso fora aquele turbilhão. Este um ano, alguns adolescentes chegam a falar para mim, mas eu não saí com ninguém, não fiquei com ninguém, eu ainda tô bebê, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entender tudo isso? Fora outras coisas que vão acontecendo e que é como você disse, antes o pai e a mãe saíam, nós dois falamos, né? O pai e a mãe saíam, mas passar a ficar com o adolescente, começar a cobrar, ficar irritado, e o adolescente teve que se encolher dentro da casa. Quando a gente fala dentro da casa, nós temos que pensar qual é a dimensão da casa desses adolescentes. 60 metros quadrados para toda a família, né? Eu brinco que às vezes a avó teve que vir, o tio solteiro teve que vir, a tartaruga, o papagaio, todo mundo teve que caber num espaço pequeno. São poucas as famílias que têm um espaço maior que cada um com o seu quarto. Quantos adolescentes tiveram que receber familiares no seu quarto porque com a pandemia tem que tomar conta da família? E a questão econômica. Na hora que eu quero uma roupa bonitinha, porque eu fiz 15 anos, não posso ter a festa porque estamos em pandemia. Na hora que eu quero uma viagem, não posso porque estamos em pandemia. Quer dizer, são muitas coisas. O que pai e mãe têm que olhar? Com olhar de carinho, de afeto, qual é a mudança? Parar, desliga todas as telas, depois que nós acabar a live, desliga, deixa a gente acabar, né, Jair? Mas desligar a tela e conversar de olho a olho. O que você está sentindo? E às vezes o pai e a mãe também se falarem entre si, como é que eles estão? Como é que estão gerenciando a questão econômica, a questão de todas as privações, porque afeta tudo. O adolescente às vezes está incomodado e ele nem percebe, porque o pai e a mãe estão inseguros com a situação. Então, é um desdobramento que faz. Houve, né, a gente não pode esquecer, o aumento da violência intradoméstica.
E o adolescente está fazendo parte disso. Né? Ele está vivenciando isso na pele, vendo, às vezes, briga entre o pai e mãe, ou sua mãe com um outro irmão mais velho, uma criança. Quer dizer, tudo passou a ficar complicado. O que nós temos que fazer? Eu acho que a primeira coisa é olhar com atenção, com amor, carinho e afeto. Não dou conta disso que eu estou vendo. Procure uma ajuda. Vá a um psicólogo, a um psiquiatra, a um médico, a um clínico. Infelizmente, está tudo meio paralisado, eu diria um posto de saúde, uma UPS, uma AMA, quer dizer, aonde a pessoa tiver recursos, ela tem que procurar ajuda. Porque é justamente nesse momento onde está tendo toda uma transformação a nível cerebral e que o estresse, ele oxida nosso cérebro e aí onde facilmente começa a eclodir as doenças mentais. A ansiedade, a depressão, a fobia social, a dependência química, que pode ser do álcool ou outras drogas, que ele já usava, mas moderado. Com essa pandemia, a gente sabe que isso acentuou e aumentou, inclusive entre os adolescentes. E isso acaba sendo bastante trágico e a gente tem que olhar para tudo isso, que acaba ficando, né, como que assim, não, ele sabe, ele enfrenta. Não sabe, não. Muitas vezes a criança, às vezes, tem até... por não ter dimensão do perigo, ela tem mais coragem do que o adolescente. Que ele tem noção de tudo que está acontecendo, mas não tem as ferramentas, a resiliência, a capacidade de enfrentamento das adversidades que nós temos tanto enfrentado nessa pandemia, e que são das mais diversas do que a gente já teve em outras épocas. A Alexandrina tocou num ponto muito importante mesmo, né, nessa questão do diálogo, né, Alexandrina, de como o conversar em casa, né, às vezes em 60 metros as pessoas não conseguem conversar, né, Alexandrina? Tem 5 pessoas em 60 metros e está cada uma no seu mundo, né? Imersa nos seus devaneios, nas suas dificuldades, nas suas dores e não consegue trocar, né? Conversar com alguém que está ali do lado. Mas esse é o primeiro passo. Se não conseguir conversar ali, conversar com alguém que você gosta, que você confia, que você está sentindo falta, que você sabe que pode fazer a diferença. E se nada disso resolver, é super importante essa questão da busca de um profissional de saúde mental que possa te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, né, os atendimentos presenciais ou os atendimentos à distância que estão sendo feitos por diversos profissionais. Então, isso é muito importante. Alexandrina, queria só dar uma lidinha rápida aqui, passar numa rodada os comentários de algumas pessoas. A Carmen falou, minhas filhas nunca amaram tanto a escola como agora. A Carmen completa, sentem muita falta do calor humano. A Bru Carols fala, minha filha sente muita falta do convívio com os colegas e amigos. A Leila Miranda fala, a insegurança é maior. Enfim, né, um pouco discutindo essa questão de como a gente sabe que é importante voltar para a escola e, ao mesmo tempo, os receios que famílias e mães e os próprios adolescentes estão tendo aí de voltar nesse momento e de obedecer todas as questões de segurança para tentar evitar a infecção, né? Então, é um momento muito difícil esse que a gente está vivendo, é um momento de excepcionalidade, né? E a Alexandrina falou muito bem, né? A resiliência dos mais jovens, até às vezes por inexperiência, por essa profusão de necessidades de liberdade, de autonomia, de buscas, de autoestima, enfim, por tudo isso, às vezes a resiliência deles é menor do que a resiliência de quem tem mais experiência, quem já passou por outras poucas e boas, não necessariamente uma pandemia, mas que já passou por adversidades e tal. Então, os adultos, eles, de alguma forma, conseguem lidar um pouco melhor com essas privações. Para o adolescente, para a criança, está sendo muito difícil, né? Alexandrina, a gente está nos minutos derradeiros da nossa live. Queria que você desse os teus recadinhos finais para essa turmona que está acompanhando a gente. Como lidar, então? Que mensagem você deixaria aí para esse finalzinho? Bom, a mensagem que eu acho que a gente já está falando, né? Falar pode mudar tudo, mas eu acho que quando a gente fala na volta à escola, nós não temos que cobrar dos adolescentes, mesmo das crianças e adultos que voltaram às escolas, aprendizado. Nós temos que cobrar, trazer a vivência, trazer a experiência, trazer o sofrimento, a alegria,
a experiência como um enfrentou, como o outro enfrentou, e a somatória de como cada um fez, mais do que saber matemática, geografia, química, biologia ou qualquer outra coisa, é saber como enfrentou ou como vamos continuar enfrentando essa situação. Eu acho que para o grupo de adolescentes, para as crianças e também adulto, mais do que conhecimento, é conhecimento sim, mas um conhecimento interno, um conhecimento da pessoa. E o que eu preciso para que eu me torne melhor, para que eu fique melhor. Tudo isso é importante, por isso que falar pode mudar tudo. Essa é a nossa mensagem. Alexandrina, muito obrigado. Foi assim um prazer inenarrável te reencontrar aí. A gente se encontrou ano passado num debate do UOL, né? Mas é sempre bom te encontrar, mesmo que à distância. Fisicamente faz um tempo que a gente não se vê, mas como é bom te ouvir e, enfim, que bom que você pode compartilhar essa experiência aí com tanta gente. Um grande beijo para você, Alexandrina. Um beijão, um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, tanto do Tarja Rosa como do Falar Pode Mudar Tudo. Quem não conseguiu assistir inteira, quem quiser compartilhar com os amigos, por favor, avise. Siga o Tarja Rosa. Tem muito conteúdo bacana de saúde, sexualidade e comportamento das meninas. E siga o Falar Pode Mudar Tudo, que também é um movimento super bacana, que está fazendo totalmente a diferença aí na vida das pessoas, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. É isso, né, Alexandrina? Com certeza, querido. Um beijão. Beijão. Tchau, gente. Muito obrigado, viu?